No vídeo anterior, nós abordamos a ideia de o templo do Espírito Santo de Deus ser somente a igreja, certo? A comunidade dos irmãos. Esse baseado no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, nós temos Paulo repreendendo a igreja com as dissensões, as divisões, as contendas e as invejas que existiam dentro do templo, apontando que aquelas práticas pecaminosas que ele tinha, causando divisões, causando dissensões, as invejas, tudo que estava acontecendo naquele meio, naquela época, traria uma sentença sobre eles. E isso porque eles estavam atingindo o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo de Deus, que é a igreja de fato, certo? Mas o Paulo não termina sua carta no capítulo 3. Ele continua a escrever a primeira carta aos Coríntios, e quando a gente chega no capítulo 5, a gente tem uma abordagem um pouco mais minuciosa. Por quê? Porque Paulo vai lidar com o pecado de um indivíduo que tinha cometido o pecado de imoralidade sexual. E a sentença de Paulo, que já estava para ele já definida, era que aquele homem que estava naquela prática, ele deveria ser expulso da igreja, expulso da comunidade. Então, no capítulo 5, ele trata sobre essa imoralidade sexual, sobre o que tinha acontecido lá, e ele dá então a sentença de que essa pessoa deva ser expulsa da comunidade. Mais uma vez, o capítulo avança, nós chegamos no capítulo 6, e a abordagem do capítulo 6 é os litígios que existiam dentro da igreja entre os irmãos. As rixas estavam piorando, se intensificando, e existiam irmãos que estavam indo à justiça, processando aqueles outros irmãos por causa das rixas, as contendas, as divisões que existiam entre eles. E Paulo aqui, ele trata o assunto e aponta que a igreja tem a prerrogativa, né, e tem a competência de lidar com os litígios que existiam entre os irmãos, certo? Como se a igreja tivesse essa autoridade de tribunal para lidar com esses problemas que existiam, para que eles resolvessem entre a comunidade ali como um todo, é claro, baseando nos princípios bíblicos que existia e já estava sendo ensinado. Mas ainda no capítulo 6, quando a gente chega no verso 12, Paulo trata mais uma vez sobre a imoralidade sexual. E lembrando que ele tinha falado isso no capítulo anterior. E quando eles escreviam essas cartas, eles não dividiam em capítulo, eles escreviam, certo? Quando ele chega nesse verso 12, ele trata mais uma vez sobre a imoralidade sexual. E aí ele chega no versículo 18. E está escrito assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem cometer é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos? Então Paulo, no capítulo 18, 17 aqui do capítulo 6, versos 18 e 17, ele agora está tratando como indivíduo, com o pecado da imoralidade sexual e alertando os irmãos para eles tomarem cuidado sobre nós, com os nossos próprios corpos individuais, para que nós não venhamos cair nos pecados imorais, porque tornando o nosso corpo como prostituição. Nos versículos anteriores ele fala que aquele que pratica prostituição, ele está se tornando membro de uma meretriz, certo? Então ele vai falar e nos alertar acerca da imoralidade sexual, que esse quando peca contra o seu próprio corpo. E aqui ele fala: não sabem vocês que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vós? Perceba que aqui ele está exortando a prática individual de cada um de nós. Ele está trazendo uma ideia no singular, não mais no coletivo que existia anteriormente, quando falava sobre o litígio entre os irmãos, quando falava sobre as dissensões e as divisões, que ele falava num todo. Aqui ele está lidando com uma prática individual. E como ele lidar com uma prática individual, ele também cita o templo do Espírito Santo como um templo individual, no singular aqui. Aqui ele está dizendo: você é templo do Espírito Santo. E você tem que tomar cuidado para que as suas práticas pecaminosas não venham macular o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, que é individual também e que é também do mesmo modo nessa dualidade de individual e coletivo, que é a comunidade. Essa ideia fica muito mais clara quando a gente lê ainda a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 13, agora o tema, ainda falando do Espírito Santo, mas aqui o tema é sobre o corpo de Cristo, e nós como membros individuais desse corpo. Então aqui Paulo agora está dizendo do corpo como coletividade, mas nós nos tornamos partes desse corpo como membros, como pequenas pedras, como a gente tem outras referências de Cristo é a pedra angular, e nós somos as demais pedras que fomos colocadas para a edificação desse corpo de Cristo, desse edifício, dessa igreja, dessa comunidade. Então, pertencente como membros individuais dessa comunidade, nos tornamos o todo que é a comunidade total, a igreja de Cristo Jesus, tá certo? E nesse capítulo 12, no verso 3, vai nos trazer um exemplo muito bacana disso.
que ele escreve assim, ó, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, Paulo, aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele está falando que, primeiro, nós somos batizados no Espírito, por um só Espírito, nós somos batizados por ele. Isso daqui não é línguas estranhas, essas coisas assim, não. Não. Esse batismo no Espírito é a nossa conversão, o novo nascimento, é deixando o velho homem e então emergindo um novo homem, certo? É esse batismo de novo nascimento, tá certo? É a nossa conversão, é a nossa crença e a fé em Cristo Jesus, tá? É essa a ideia daqui. Então, quando nós somos batizados no Espírito, agora então somos formados em um só corpo. Então, você veja que primeiro existe esse batismo no Espírito, para que depois, e é claro que aqui não existe uma demora, tá bom? Mas é que é necessário primeiro esse batismo no Espírito para que depois sejamos formados em um só corpo. Então, todos nós, como crentes individuais, precisamos primeiro receber o Espírito em nós, para que o Espírito nos conduza até o corpo de Cristo, tá certo? Então, de forma bem clara que a gente vê nesses pequenos textos, mas a gente tem muitos outros textos da Bíblia e muitas outras referências, que o Espírito Santo, sim, habita individualmente dentro do crente. Sim, ele habita no coletivo da igreja, ele habita na comunidade, ele habita, sim, a comunidade, sim, é o templo do Espírito Santo de Deus, mas nós, como crentes individuais, também somos, sim, templo do Espírito Santo de Deus, e ele habita dentro de mim e dentro de você, pela graça de Deus. Amém? Deus abençoe. Um abraço.